Isaías capítulo 10. Contra magistrados injustos. Ai daqueles que fazem leis injustas e dos escribas, que redigem sentenças opressivas, para afastar os pobres dos tribunais e negar direitos aos fracos de meu povo, para fazer das viúvas sua presa e despojar os órfãos. Que fareis vós no dia do ajuste de contas e da tempestade que virá de longe? Junto de quem procurareis auxílio? E onde deixareis vossas riquezas? A menos que vós curveis entre os cativos, tombareis entre os mortos. Apesar de tudo, sua cólera não se aplacou, e a sua mão está prestes a precipitar-se. Oráculo contra a Assíria. Ai da Assíria, vara de minha cólera e bastão que maneja o meu furor. Eu o enviei contra uma nação ímpia e a lancei contra o povo, o objeto de minha cólera, para que o entregasse à pilhagem e lhe levasse os despojos e o colocasse aos pés como lama das ruas. Mas ele não entendeu dessa maneira, e este não foi o seu pensamento. Ele só pensa em destruir, em exterminar nações em massa. Porque disse: porventura meus chefes não são todos eles reis? Não teve Calano o destino de Carcames, Emat e de Arfade, e Samaria o de Damasco? Assim como minha mão se apoderou dos reinos de falsos deuses, cujos ídolos eram mais numerosos que os de Jerusalém e de Samaria, assim como tratei Samaria e seus falsos deuses, não devo tratar também Jerusalém e seus ídolos? Quando o Senhor tiver terminado a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, ele punirá a linhagem orgulhosa do rei da Assíria e seus olhares insolentes, porque ele disse: foi pela força da minha mão que eu agi, pela minha destreza, porque sou hábil. Dilatei as fronteiras, saqueei os tesouros e lancei por terra aqueles que estavam no trono. Minha mão tomou como um ninho a riqueza dos povos, assim como recolhem os ovos abandonados. Eu reuni a terra inteira. Ninguém moveu a asa, nem abriu o bico, nem piou. Acaso o machado se vangloria à custa do lenhador? Ou a serra se levanta contra o serrador? Como se a vara fizesse agitar aquele que a maneja? Como se o bastão fizesse mover o braço? Por isso o Senhor Deus dos exércitos fará enfraquecer seus robustos guerreiros,
e debaixo da sua glória acender-se-á um fogo como o de um incêndio. A luz de Israel tornar-se-á um fogo e o seu santo uma chama para queimar e devorar as suas sarças e seus espinhos em um só dia. O esplendor de seu bosque e de seu jardim, ele o aniquilará, corpo e alma. Será como um doente que definha. Restarão tão poucas árvores em sua floresta que um menino poderá contá-las. Naquele tempo, o restante de Israel e os renascentes da casa de Jacó deixarão de apoiar-se naquele que os fere, mas apoiar-se-ão com confiança no Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará, um resto de Jacó para o Deus forte. Ainda que teu povo fosse inumerável como a areia do mar, dele só voltará um resto. A destruição está resolvida. A justiça vai tirar a desforra. Esta sentença de ruína o Senhor Deus dos exércitos executará no centro de toda a terra. Por isso o Senhor Deus dos exércitos disse: Povo meu, que habitais em Sião, não temas o assírio que te castiga com a vara e brande seu bastão contra ti, como outrora os egípcios, porque dentro de muito pouco tempo meu ressentimento contra vós terá fim, e minha cólera o aniquilará. O Senhor Deus dos exércitos vibrará o açoite contra ele, como quando feriu Madiã no penhasco de Horebe, e quando estendeu o seu bastão sobre o mar contra o Egito. Naquele tempo, o peso que ele te impõe será tirado de teus ombros, e o seu jugo desaparecerá de teu pescoço. Ele avança pelo lado de Rimon, vai contra Aiate, passou por Magron e depositou sua bagagem em Micmas. Transpuseram o desfiladeiro e acamparam em Gaba. Ramá está aterrorizada e Gabate de Saul tomada de pânico. Levanta tua voz, ó filha de Galim. Escuta, Laís. Responde-lhe, Anatote. Madmena está em fuga, e os habitantes de Gabim retiraram-se. Mais um dia de pouso no Nob, e depois ele levantará a sua mão contra o monte Sião, contra a colina de Jerusalém. O Senhor Deus dos exércitos, com um golpe terrível, abate os ramos. As grandes árvores são cortadas e as mais altas lançadas por terra. A ramagem da floresta tomba pelo ferro e o Líbano desaba pela força. Palavra do Senhor, demos graças a Deus.
Om.